Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje quero te entregar um assunto sobre o Grenal 430 da história e tudo que pode ser envolvido nesta partida de logo mais à noite, a partir das 22 horas e 15 minutos na Arena do Grêmio. Já de antemão deixo para você claro que é um vídeo opinativo, né? Uma opinião sobre o que pode acontecer no Grenal 430, mas como todo mundo sabe, ninguém tem bola de cristal para adivinhar o de fato que pode acontecer, então, em mais um capítulo na história um dos maiores clássicos do futebol mundial, tá bom? Então te inscreve no canal, deixa seu like, ativa as notificações para você receber o conteúdo em primeira mão, siga as nossas redes sociais lá no Instagram, como eu falo sempre nos vídeos, né? Tem alguns conteúdos que a gente publica lá, que a gente não traz aqui no YouTube, né? Conteúdos rápidos do dia a dia. Então siga lá no Detalhe Esportes. Vamos falar sobre o Grenal 430 da história, o primeiro Grenal de 2021, da temporada 2021, né? Já tivemos este ano também, né, o Grenal 429, que o Inter venceu, aquele Grenal da virada por 2-1 lá no retorno do Campeonato Brasileiro. O Inter venceu na Bacia das Almas, né? Para quem se lembra, com o gol de pênalti do Edenilson, né? Num jogo muito polêmico, quando o Jean-Pierre abriu o placar, depois o Abel Hernandes empatou e aí quem descontou foi o Edenilson para dar a vitória para o Internacional. Quero te falar aqui que se fosse para opinar, para saber quem poderia ganhar o Grenal 430 da história, vou lhe falar por um detalhe técnico, por uma equipe que está um pouco mais entrosada, trabalhando um pouco mais tempo e não tem uma estabilidade muito grande do que foi vivido nos últimos dias aí, principalmente, né, entre bastidores e gramado também. Se fosse para apostar, eu apostaria no Internacional. Por quê? Porque o Inter vem numa sequência um pouco melhor que a equipe do Grêmio. Tem jogadores, né, tem um time titular que vem há mais tempo jogando juntos. Tá, tudo bem, né? O Inter não vence o Grêmio na Arena desde 2014, isso é verdade, né? Não vence lá desde 2014, quando o próprio Rafael Moura, né? O He-Man, que fez os 2 gols da equipe do Internacional e quem descontou para o Grêmio foi o Barcos, né? Então desde 2014 e a única vitória que o Inter tem na Arena do Grêmio foi justamente, né, na casa do rival em 2014 e desde lá o Inter não vence. Mas o Grenal 430 da história muitas vezes tem disso, né? Tem um jejum muito grande de uma equipe, depois outra equipe passa um jejum muito grande, né? E o Internacional conseguiu dar uma guinada e virar um pouquinho essa história, né? Porque o Inter vinha numa sequência de muitas derrotas para o Grêmio, principalmente em 2020 com o técnico Eduardo Cudê, e aí troca-se o Cudê, vem o Abel, né? O Abel muda, o Inter consegue vencer, né, no retorno do Campeonato Gaúcho e também acredito que o Inter possa vencer justamente por isso, por uma consistência do time. Olha, se você olhar, daqui a pouquinho eu vou passar a escalação aqui do Grêmio, se você olhar, o Grêmio não tem a escalação, não tem a zaga titular, né? O Grêmio não vai jogar com a zaga titular e outra, o Grêmio passou por uma semana muito turbulenta entre reviravolta de jogador, saída de jogador, rescisão de contrato, né? Uma situação bem atípica, né? Nos últimos... E claro, jogadores chegando, tá, o próprio Thiago Santos, o próprio Rafinha chegando, a situação do Borré, né? Que envolveu toda essa situação aí do Grêmio também. Mas se a gente olhar os dois times hoje, olhar os dois times no plantel, no desenho tático dos 11, eu acredito que o Inter tem uma leve vantagem em cima do Grêmio. Uma leve vantagem. Não quer dizer que o Grêmio vai perder, porque a gente sabe que o clássico é clássico e vice-versa, e tem tudo para acontecer nesse Grenal 430 da história, como já em outros aconteceram também. Bom, o Grenal 430 da história vale pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. O Inter é líder com 17, seguido do Grêmio com 14. Se o Grêmio vencer, o Grêmio pode passar pelo saldo de gols, né? Vai igualar e o Grêmio passa pelo saldo de gols. O Grêmio deve jogar de Breno, né? O Vanderlei rescindiu, o Paulo Vitor nem foi, né? Tem o menino Chapecó também, que é o outro goleiro, né? Mas o Breno vem mostrando o seu poderio, né? De poder suprir essa necessidade que o Grêmio precisa hoje de um goleiro. Breno, Wanderson, né? Juan e Rodrigues. Aí você já olha, né? Juan e Rodrigues. Não tem a zaga titular, nem o Jeromel, nem o Kahneman vão jogar, nenhum dos dois vão jogar, né, no Grenal. Bom, você olha, Juan e Rodrigues. Tudo bem, é melhor muitas vezes que David Braz, né, o próprio David Braz e o Rodrigues, ou o David Braz e o Juan, né, ainda se tu olhar aí
entre os jogadores que o Renato tem à disposição, acho que o Juan Rodrigues seria uma boa. Diogo Barbosa, aí se a gente partir para o meio, eu acho que o meio já é um pouco mais equilibrado do Grêmio, né? Deve ter Maicon, Matheus Henrique, Pinhares, Alisson Ferreira e Diego Souza lá na frente. Então, deve ser o Maicon e o Matheus Henrique ali fazendo a contenção e jogando como volantes, né? Bem, aquele volante característico, um de marcação e outro para sair para jogar. O Pinhares mais centralizado como um camisa 10, o Alisson numa ponta, o Ferreira na outra ponta e o Diego Souza lá aberto, né? O Grêmio não conta com Jeromel, Kahneman, Rafinha, Jean-Pierre e PP ainda, né? Para jogar. Já o Inter, que o Inter não tem tanta mudança assim, apenas pode ocorrer uma mudança aí no gol, né? Lomba ou Daniel, né? Eu acredito que o Lomba deve jogar. Rodinei, Zé Gabriel, Vitor Cuesta, Moisés, Dourado, Edenilson, Praxedes, aí Caio, Vidal, eu aposto, Patrick e o Yuri Alberto, né? Ou o Guerreiro pode pintar nesta possibilidade muito grande. Bom, nesse desenho que eu lhe falei, desses 11 titulares das duas equipes, eu acredito muito que o Inter possa vencer, mas daqui a pouco, né, eu volto aqui para falar para vocês depois do jogo que as coisas mudaram, né, a gente nunca sabe, mas eu vejo pelo andar, pela situação, né, levando uma leve vantagem aí para esse Grenal 430 da história, tá bom? Te inscreve no canal, deixa seu like aí, opine também, palpite, bota aí embaixo se você é colorado, se você é gremista, quem vai vencer o Grenal 430 da história. Tem alguns vídeos que eu vou trazer depois que tanto do Inter como do Grêmio, né? O Praxedes deve ser negociado do Internacional e o Borré ainda não está descartado, né, para vir para a equipe do Grêmio, né? O Renato conversou com ele. Mas isso é vídeos a mais à frente que a gente vai discutir isso aí também, tá bom? Grande abraço a todos, deixe seu like e compartilhe também o nosso vídeo. Um abraço a todos.